Boa noite, sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho, uma promoção do Centro Espírita Semente Cristã. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9, os que são brandos e pacíficos, os itens injúrias e violências e a afabilidade, a doçura. Então, inicialmente, vamos nos preparando para esse momento de estudo, em que nós adentraremos aqui aos ensinamentos do Mestre Jesus, elevando o nosso pensamento a Deus em prece, rogando a Ele bênçãos, para que possamos, nessa noite em que aqui estamos, na realização dessa tarefa, em nome da nossa Casa Espírita, receber as bênçãos de Deus, o amparo do nosso Mestre amado Jesus, e dos benfeitores espirituais que nos assistem em nossa casa, os nossos espíritos amigos, protetores, para que nesta noite possamos ter mais um entendimento dos ensinamentos do Mestre Jesus, possamos compreender, muitos ter o conhecimento do que trata a obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, e é em seu nome que nós iniciamos a tarefa desta noite. Muito bem, como eu disse para vocês, hoje nós vamos estudar o capítulo 9, os que são brandos e pacíficos. Esse capítulo, ele inicia com a seguinte fala de Jesus: Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, o que é ser brando? Como é que nós podemos entender essa mensagem de Jesus? A pessoa branda, a gente sabe que é uma pessoa meiga, uma pessoa amável, cordial, uma pessoa delicada, né? E se a gente quer um exemplo dessa meiguice, desse ser brando, Jesus tinha todas essas qualidades e muito mais, mas sabia ser enérgico quando necessário. Então, Jesus é o nosso exemplo maior em todas as situações, e aqui como sendo brando, e também como sendo pacífico, que é o que ama ou que almeja a paz. Agora, a paz, não segundo o entendimento do mundo, como diz o Cristo, mas a paz, segundo ele nos diz: a paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, aqui ele já deixa claro que a paz dele é diferente da paz que nós muitas vezes achamos que seja falta de problemas, de dificuldades, e seja paz. E ainda sobre os pacíficos, para a gente entender bem o que Jesus queria de nós, os pacíficos sabem que atos e atitudes pacienciosas podem mudar nosso modo de ver e enfrentar conflitos. Entende que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. Então, a pessoa pacífica é aquela pessoa que sabe que não precisa se desestruturar diante de uma situação, não precisa se colocar uma atitude agressiva, violenta, não precisa, de jeito nenhum. A melhor forma de enfrentar o conflito é justamente a paz. Assim entende o pacifista, né? Ele sabe que todo problema já tem sua solução, então não precisa de maneira nenhuma perder o controle, perder o equilíbrio. Então, consciente desses ensinamentos, o pacífico vivencia a paz onde quer que se encontre. Ele pode estar no meio de uma guerra, mas intimamente ele está em paz. Um outro exemplo que nós tivemos aqui muito próximo na Terra foi o Mahatma Gandhi, que lutou pela liberdade do seu povo, do domínio inglês, e os libertou. E o lema dele era não violência. Então, ele conseguiu libertar o seu povo, convocando todos aqueles que quisessem entrar nessa batalha com ele, mas seguindo o lema dele da não violência, que era justamente não pensar mal do inimigo, não desejar o mal do inimigo e não fazer o mal ao inimigo. Quem não é pacifista não entende como é que se ganha uma guerra apenas com essas armas. Mas foram as armas utilizadas por Gandhi. E ele dizia: o meu amor não é exclusivo, eu não posso amar os muçulmanos ou os hindus e odiar os ingleses.
Como é que eu vou investir contra os meus irmãos? Todos são meus irmãos, os ingleses são meus irmãos. Então, era alguém que entendia, sim, o significado da paz, segundo ensinou Jesus. Então, quando ele nos diz que bem-aventurados aqueles que sejam brandos e que sejam pacíficos, nós precisamos entender o significado da brandura e da paz, da pessoa pacífica. Por isso, nós trouxemos esses dois exemplos para a gente perceber esses seres grandiosos que estiveram aqui e transitaram entre nós e que se conduziram dessa forma. Seguindo o ensinamento, nos diz: sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então, Jesus colocava imagens muito fortes na sua fala, para impressionar mesmo. As criaturas teriam que entender que daquela forma seria impossível se conduzir, da forma como estavam habituados, agressivamente, sem respeito aos outros, usando palavras grosseiras uns contra os outros. Esse era o hábito, ou esse é o hábito que ainda hoje nós temos nas nossas vidas, né? Não nos educamos ainda. Então, o Evangelho vem justamente para nos trazer essas informações de que nós não podemos mais continuar da forma como nós estávamos há mais de 2000 anos. Nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer, precisamos nos melhorar, e para isso nós temos um roteiro, que é o Evangelho que o Cristo nos deixou. Mas dentro desse ensinamento, quando quem está principalmente manuseando o Evangelho pela primeira vez, pode se deparar com algumas palavras que foram atualizadas no dicionário, cólera. Só para a gente chamar a atenção para isso, para que o texto fique bem entendido. A palavra cólera, hoje, nos dicionários, ela tem o sentido de uma doença contagiosa. Mas o sentido empregado aqui é de sentimento, diz respeito à ira, à raiva. Então, Jesus diz aqui que quem quer que se puser em ira, em raiva contra seu irmão, merecerá ser condenado pelo juízo. Quer dizer, qualquer pessoa que tome atitudes agressivas, violentas, ela está sob o jugo de ser julgado aí por alguma autoridade, vamos dizer assim, como acontece aqui na Terra, né? Então, nós temos que atentar também para um ensinamento que o Cristo nos fala aqui, dessa questão do raca, de chamar os nossos amigos de louco, porque assim, não é que essa palavra, ela sempre traga um sentido pesado. Muitas vezes, principalmente nos dias de hoje, eu observo entre crianças mesmo, meus netos gostam muito de brincar com os amigos, e aí, louco, bem doido, não sei o quê. Quer dizer, são expressões que eles estão utilizando de uma forma hoje até amigável, a gente até estranha, né? E a palavra tem um sentido tão diverso. Mas, assim, naquela época, o que que acontecia? As pessoas falavam grosseiramente mesmo, com o sentido de ferir, era um sentido pejorativo. E tinha mais, ainda virava a cabeça para o lado e cuspia, como se colocasse a pessoa num nível de inferioridade absurda, como se ela não merecesse o menor respeito. Então, Jesus, chamando a atenção para esses costumes daquela época, falava dessa forma para todos nós. E hoje, quantas expressões nós não utilizamos nos dias de hoje para rebaixar alguém? Aqui nas redes sociais é um absurdo. Arranjam apelidos, chamam de isso, daquilo, principalmente nos meios políticos, né? Existe uma divisão, um é isso, outro é aquilo, e haja agressividade de palavras, então a gente não atenta, nós somos cristãos, dizemos que somos cristãos, que seguimos o Cristo. E por que a gente não atenta para esses ensinamentos do Evangelho, né?
Então, o Evangelho nos diz que é claro que, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua. Quer dizer, se eu falo uma coisa brincando, tá mais atenuado do que quando eu falo realmente para agredir as pessoas. Mas nós precisamos ter cuidado com o que a gente direciona, com a nossa fala, o que a gente direciona para o outro. Qual é o sentimento que está naquilo? Qual é a intenção? Porque nos diz o Evangelho que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Como é que eu vou manter concórdia e união com os meus irmãos se as minhas palavras são agressivas? Se eu só direciono sentimentos negativos na minha fala? Com certeza, essas pessoas não vão se sentir bem com o meu diálogo, já sabe como é que eu me dirijo, já se afastam. Então, não há como a gente ter um bom relacionamento, uma boa conduta com as pessoas. E o que Jesus queria dizer com essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens desse mundo e havendo-lhes prometido os do céu. Uma pergunta interessante dentro do Evangelho, porque Jesus disse, bem-aventurados os brandos, porque possuirão terra. Mas ele recomendava que se renunciasse aos bens da terra. E aí, em seguida, os Espíritos, continuando, diz, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Então, apenas o que ele recomenda é que não ligue a esses outros mais importantes que aos primeiros. Jesus não está dizendo que a gente abra mão dos bens da terra, que a gente não lute por eles, que a gente não trabalhe para conquistar de maneira nenhuma. Nós temos sim que ter esse intento nas nossas vidas, trabalhar, conquistar, evoluir, crescer, sim, não existe nenhum mal nisso. Agora, contanto que a gente não esqueça que somos espíritos e não coloquemos as coisas materiais adiante, acima de tudo, né? Eu estou aqui acompanhando no nosso chat e a Márcia está dizendo, além das expressões, Dora, temos a violência simbólica, exercida pelo corpo sem coação física, causando danos morais e psicológicos. Com certeza, Márcia. Por isso que o Evangelho está nos chamando a atenção para que a gente tenha muito cuidado com como que a gente se relaciona com as pessoas. Como é que está essa nossa vivência? E Jesus chama atenção também para o fato de que os bens da terra estão sendo assambarcados pelos violentos em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. E que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. E promete que justiça lhes será feita assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Realmente, o que acontece nos dias de hoje é justamente isso. É a preocupação em assambarcar cada vez mais, em conquistar cada vez mais, e não importa se alguém ficou sem. As relações de trabalho estão aí, as situações econômicas estão aí para deixar muito claro isso, que existe um desnível muito grande. Poucos com muito e muitos com pouco, ou com quase nada ou com nada. Então, esses bens da terra, eles estão sendo assambarcados pelos violentos, porque isso é uma violência que se comete contra os seus irmãos, quando nós nos achamos com o direito de ter, além daquilo que a gente precisa, muito e muito mais, quando sabemos que ao nosso lado alguém está passando por necessidades. Então, quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado muito ditoso por efeito do afastamento dos maus. Essa fala de Jesus, ela nos lembra que esse momento em que a lei de amor e de caridade vai estar presente nas nossas vidas, é o momento de um mundo de regeneração. E a gente está esperando um mundo de regeneração. Mas será que a gente já está próximo disso aqui? Será que nós já estamos nos submetendo a essa lei? Que já não existe mais egoísmo?
que o fraco e aquele que é pacífico não está sendo explorado, não está sendo esmagado pelo mais forte ou pelo violento. Então, se nós queremos um mundo melhor, se nós estamos aguardando, achamos que merecemos esse mundo, nós temos que fazer por onde? A começar pelas nossas atitudes. Nós temos que saber, conhecer essa lei de amor, de justiça e de caridade para ser colocada em prática em nossas vidas. Conosco, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos irmãos em humanidade. E aí o texto segue falando sobre a benevolência. Quando diz, a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Então, essa benevolência significa a gente demonstrar bondade ou boa vontade em relação às outras pessoas. Isso também faz parte de um mundo regenerador, uma humanidade que seja benevolente. Mas nós, como é que nós estamos em relação à benevolência? Nós já estamos buscando esse momento, esse crescimento, essa nossa melhoria. Nós já tratamos com boa vontade, com bondade, os nossos semelhantes, as outras pessoas. Não porque eu estou num cargo, não porque eu estou sendo observada, mas algo de mim, da minha intimidade. Que é isso que tem que florescer dentro de nós. E aí o Evangelho nos diz, entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo pode dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. Então, veja bem, benevolência não é uma fachada, não tem nada a ver com aparências, não. A pessoa que é benevolente, ela é benevolente intimamente. Ela é consciente dos seus deveres e das suas obrigações diante das outras pessoas. E isso a educação não dá. A educação que nós recebemos na escola, não. Os conhecimentos que nós recebemos na escola, não. Ou nas faculdades, ou seja lá onde quer que a gente transite e frequente. Não nos dão, pode nos dar o verniz dessas qualidades. Porque nós estudamos uma ética que diz que não devemos fazer isso, não devemos fazer aquilo, então a gente já sabe exatamente, não, isso eu não posso fazer porque não é correto. Mas o que eu faço quando ninguém está olhando? Quando ele diz aqui que essa fingida bonomia não passa de máscara, é uma roupa cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores, aonde muitas vezes você olhando uma pessoa muito bem vestida, muito bem produzida, com muitas etiquetas, você acha até que aquela pessoa realmente tem um bom sentimento. E se decepciona algumas vezes. Não todas, que a gente sabe que não é para generalizar nunca e nada. Mas existem pessoas que têm só verniz. Quantas pessoas que estão assumindo cargos aí, que a gente diz assim, bom, se está nessa posição, mas são pessoas de atitudes grosseiras, aberrantes, que a gente olha e diz, meu Deus, é uma pessoa estudada, uma pessoa que... Porque não tem na intimidade, não desenvolveu isso. Então, não é esse verniz que vai, social que vai dar. E aí o Evangelho continua dizendo, o mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas, desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando fala pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por trás. Conhecemos alguém assim? Somos assim? Olha lá, o mundo está cheio dessas criaturas, diz o Evangelho, que tem nos lábios o sorriso e no coração o veneno. Temos muito cuidado, como é que a gente se posiciona, o que é que essa nossa língua de ouro fala pela frente e também quando está por detrás. Porque muitas vezes muda completamente a nossa fala quando a pessoa se ausenta. Nos meios sociais, a gente olha nas redes sociais, linda, e os comentários muito pesarosos depois. Então, muito próprio da nossa falta de educação moral.
Ainda Márcia dizendo, não compreendemos que o que esperamos, regeneração, já está em nossas mãos. O exercício e a urgência foi prática. Verdade, Márcia. É isso que nós estamos precisando. Informação, lição, a gente já tem demais, a gente precisa colocar em prática. E aí no livro Refúgio, o Espírito Emmanuel, falando da pureza de coração, diz que não te prendas tão somente aos imperativos da pureza exterior. Aparência, muitas vezes, é contraste e ilusão. Há pessoas que trajam linho alvo, carregando lodo na consciência. A impecabilidade do traje, em muitas ocasiões, pode reduzir-se a dourado esconderijo dos interesses inferiores. Essa fala de Emmanuel no livro Refúgio, ela é para sempre, para os dias de hoje, sempre. Porque muitas vezes a gente valoriza muito, até já falamos nisso em outros momentos. A gente valoriza muito as pessoas pelo seu exterior, pela marca que usa, né, pelo carro que tem, pelo cargo que ocupa. E, às vezes, como diz Emmanuel, aquelas pessoas que trajam linho carregam lodo na consciência. Quer dizer, são pessoas capazes de cometer verdadeiros absurdos, injustiças, crimes, tantas situações que a gente realmente não deve medir as pessoas por esse exterior. A gente precisa conhecer melhor as pessoas, senti-las na intimidade para realmente dar o seu real valor e não colocar o valor naquilo que a gente percebe, que o olho vê exteriormente. E aí o Evangelho nos diz, a essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram preso do orgulho e do despotismo, como a quererem despojar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham, pelo menos, que devem fazer-se temidos daqueles que eles não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer, aqui mando e sou obedecida, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar, e sou detestada. Então, tem muitas criaturas. Quando ele fala o homem, nós podemos entender aqui o ser humano, que muitas vezes lá fora, manso, cordeiro, jamais agredir ninguém, jamais. Mas quando chega em casa, parece que a revolta de não poder se expressar lá fora é toda jogada na família. E aí é aquela criatura que grita, que cobra, que exige, que está ali criticando, um verdadeiro tirano dentro de casa. Porque aquelas pessoas que ali estão não podem dizer nada. Os filhos, a esposa ou o esposo não pode se manifestar, não pode dizer nada, porque ai de quem falar. Então, essas criaturas, elas também se travestem dessa forma, vestidas de linho lá fora e o lodo na consciência, quando adentram dentro de casa. E não tem ideia do quanto são detestados, porque muitas vezes as pessoas não se expressam. Mas melhor seria que ele nem chegasse em casa. Ah, tá tudo bem, quando a pessoa adentra, pronto. Todo mundo fica pisando em brasas, receoso, porque chegou alguém ali que todo mundo já sabe como é que é. Então, nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos saber nos conduzir na vida lá fora, na nossa intimidade, na nossa família. E aí, Lázaro, que é o autor dessa mensagem, concluindo, diz: não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração, de modo algum, lhes está associado, só há hipocrisia. É justamente isso. Leite e mel na rua, e o coração, como é que está? Hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse é o demais, sabe que, se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Então, nós precisamos ter essa consciência. Nós não estamos aqui pensando em enganar ninguém, nós não enganamos a Deus. Não adianta a gente estar enganando, querendo enganar o mundo, querendo enganar as pessoas. Porque, com certeza,
se nós temos um comportamento na intimidade da nossa casa, na intimidade da nossa casa espírita, se nós somos pessoas do bem, maravilhosas, e lá fora nós temos uma outra atitude, um momento ou outro isso vem à tona. Vamos ser surpreendidos, sim, porque ninguém consegue manter um comportamento fingido 24 horas por dia. Um outro ensinamento que esse evangelho que nós estamos aqui realizando do capítulo 9 nos traz diz respeito à paciência. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoardes o que Deus colocou em vosso caminho para ser instrumentos do nosso sofrer e para nos pôr à prova a paciência. É justamente aqui aonde a gente falha constantemente, porque Deus colocou em nosso caminho seres para testar nossa paciência, dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro das organizações que a gente frequenta. Muitas vezes estão ali criaturas que estão para testar realmente a nossa paciência. E a gente tem que ter caridade. A caridade de ser pacífico, de ser manso, de ter compreensão, de ter entendimento. E é justamente aí onde a gente falha, porque a gente ainda não adquiriu esse entendimento. A gente ainda não aprendeu essa caridade. A gente acha que caridade é dar o que não serve mais, é dar um dinheiro, é isso, nada disso. A caridade, como diz Jesus, ela não consiste só em dar esmola aos pobres, como nos diz aqui esse espírito amigo. Ela vai muito além. Então, que a gente preste bem atenção. Quem são essas criaturas que constantemente nos tiram do sério? Que constantemente testam a nossa paciência? Porque são seres que foram colocados em nosso caminho para nos ajudar nesse sentido, a nos desenvolvermos. E é justamente com eles que nós temos que trabalhar em prol da nossa melhoria. A paciência é um estado de alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidades. É fato. Acontecem as situações e a criatura não se inquieta, não é atingida por aquelas inquietações, por aquelas irritabilidades. É uma criatura paciente. Mas ninguém nasce paciente. A paciência ela é construída no dia a dia, nas situações. Agora, a paciência também não é passividade, estagnação, ociosidade ou paralisação. É antes um potencial a ser desenvolvido com serenidade, persistência e constância. Então, não é eu esperar quando eu for paciente, não. Essa passividade, ela tem que ser desenvolvida. Nós temos que ter persistência, temos que ter constância. Mas também não é essa estagnação, eu não vou fazer nada, eu vou esperar um dia eu vou ser paciente. Ociosidade ou paralisação, não, de jeito nenhum. É aquele momento em que nós vimos lá no filme Nosso Lar, em que nós somos chamados a perder a paciência. E aí o amigo até ensina, bota um golezinho d'água na boca, conta até 10. De tanto fazer, a gente um dia aprende. E aí, de repente, nós estaremos nessa condição de não ser atingido por inquietações, por irritabilidade, por situações que estão ocorrendo em torno de nós. Ela permite que possamos descobrir o momento certo de perseverar ou de abdicar de relações, situações, vínculos e atividades que envolvem o nosso dia a dia. Então, a criatura paciente, ela pensa, ela analisa, ela espera, até que chegue o momento certo dela resolver uma situação, dela abdicar de alguma relação, de alguma situação, de algum vínculo, porque ela não é precipitada, ela não age por impulso. Então, muitas vezes, as pessoas que estão em torno até se inquietam, porque a pessoa tem o seu tempo, já desenvolveu, ela tem uma capacidade maior de conviver naquelas situações, de pensar, de analisar, de refletir.
e de tomar suas decisões. Um outro item do Evangelho, que também me chama a atenção, diz respeito à obediência e resignação, que nos diz: a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carrega o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O fraco não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Então, essas duas forças, obediência e resignação, são elas que carregam o fardo das nossas provações e não deixam que a gente deixe cair esse fardo por uma revolta, por uma situação dessa natureza. E aí, vamos pensar aqui o que seja essa obediência, né? Quando nos submetemos à vontade de alguém, quando cumprimos uma ordem, nós somos obedientes. Alguém determina e eu vou lá e cumpro aquilo ali porque me foi determinado. Mas a resignação é aceitar voluntariamente e pacificamente uma condição imposta por alguém ou por algo. Eu não faço porque eu sou obrigada a fazer, porque eu sou obediente. Eu faço porque voluntariamente eu me submeto àquela situação. Muitas vezes eu nem entendo o sentido daquilo, mas me resigno com a situação. E isso nós estamos falando aqui em sentimentos elevados, porque veja bem, diante de uma doença que nos acomete, diante de uma situação grave que acontece em nossas vidas, em que eu percebo que eu não contribuí para que aquilo acontecesse, em que eu percebo que não existe uma solução que eu possa dar a essa situação, resta-me resignar, aceitar, entender que não depende de mim, mas que também eu não vou me colocar numa situação de desespero, de revolta, não. Vou me resignar, vou entregar a Deus, aguardar as suas bênçãos, o seu amparo, a sua assistência. Então, essas condições fazem com que muitas vezes a gente não entre num estado de revolta, fazendo com que a gente perca o fruto que está conquistando ali naquela situação, seja de enfermidade, seja de perda, seja de lá o que for, e com isso a gente vence. Então, essas situações de obediência e resignação, elas precisam realmente estar presentes em nossas vidas. E aí, concluindo, o Espírito Lázaro, nessa outra mensagem sobre a afabilidade e a doçura, nos diz que ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Então, ai daquele que é preguiçoso, ai daquele que não se trabalha, ai daquele que não avança, daquele que não tem interesse pela vida, que não quer crescer, que não quer se melhorar, porque vai acontecer simplesmente o seguinte: quando ele fala aqui, aplicaremos o látego, que lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora, quer dizer que esse preguiçoso vai sofrer muito, porque a dor vai bater. E é só quando a gente aprende mais rápido, né? Então, essa resistência orgulhosa, cedo ou tarde, ela vai ser vencida. Deus quer que todos os seus filhos avancem, nenhum pode ficar na retaguarda. Então, ele espera por nós, mas quando nós não fazemos a nossa parte, tenhamos a certeza que temos os nossos benfeitores, os nossos amigos que nos auxiliam. Então, bem-aventurados os que são brandos, pois prestarão dócil ouvidos aos ensinos. Bem-aventurados aqueles que, entendendo esses ensinamentos, já vão colocando em prática, já vão se analisando, já vão se questionando e tentando fazer o melhor. Eu fiquei muito feliz aqui com a participação da Márcia e espero tornar esse nosso evangelho um momento também de falas, onde a gente pode abrir
para a fala de alguém, porque nós temos aqui alguns amigos que nos acompanham, a Eliane, a Luane, a Arlete, lá de Valinhos, São Paulo, uma amiga que reside lá, que está nos acompanhando. Boa noite, Arlete, que bom que você está nos acompanhando. A Augusta, a Márcia interagiu já aqui com a gente, também o Gilfran, porque é um evangelho que nós estamos fazendo aqui online, mas que cabe a participação. Então, se vocês tiverem alguma fala, alguma pergunta sobre o tema, alguma coisa assim, a gente fica muito feliz de compartilhar com vocês. Então, nós encerramos hoje o nosso estudo. Vamos fazer a nossa prece, convidamos a todos vocês para que possamos agradecer a Deus, porque nós temos que ser gratos. E elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por todas as benesses que recebemos em nossas vidas. Graças a Deus, estamos vivos, estamos com saúde, temos uma família, um trabalho. Peçamos a Deus bênçãos para todos aqueles que não estão na mesma condição que nós, que precisam muito de uma família, de um aconchego, de um trabalho, de amigos, que possamos melhorar os nossos sentimentos, de forma a conviver melhor em sociedade, em família, onde quer que nos encontremos. E, acima de tudo, te pedimos, Mestre Jesus, que tu possas interceder por essa humanidade, governador espiritual desse planeta, que tu possas conduzir nesse barco que nos leva para o progresso, nos trazer essa paz, essa harmonia, que nós possamos entender os mecanismos da lei divina, a sua justiça, tudo que se processa, e, acima de tudo, compreender qual é o nosso papel em tudo isso, o que nós precisamos fazer para que o progresso chegue mais rapidamente e as dores possam sair do nosso planeta, o sofrimento que nós tanto dizemos que sofremos. Então, que as bênçãos de Deus envolvam o nosso planeta, os nossos irmãos e a humanidade. Que todos recebam da sua luz e do seu amor. E em seu nome, Mestre Jesus, nós encerramos o nosso evangelho de hoje, desejando a todos muita paz. Uma boa noite a todos e até a próxima sexta-feira com mais um estudo do evangelho. Muita paz.